Salve galera, aqui quem tá falando é o Ed, do canal Altas Teses. Aqui a gente vai falar muito rápido sobre algumas das doidices por aí que o Pablo Marçal se meteu. E aí, claro, a gente está terminando janeiro e a gente já teve bastante polêmicas rolando por aí de tretas de pastor e outras coisas mais. Mas é o seguinte, entre dessa palestra doida que apareceu por aí, culto, sei lá como é que eu vou chamar, o Pablo Marçal teve um momento ali bastante destacado, foi a ideia de que ele curaria uma pessoa com deficiência. E o capacitismo ele vai ser entendido como discriminação ou preconceito social contra pessoas que têm alguma deficiência. E na religião ele é uma coisa bastante comum, não só específico das igrejas evangélicas que fazem disso um espetáculo, mas trazendo principalmente aquela concepção de que a deficiência é algo que precisa ser corrigido, algo que precisa ser superado, de que as pessoas que têm alguma deficiência elas são inferiores ou são incapazes, ou também que isso é culpa da pessoa por algo que ela fez, por algum pecado, por alguma coisa de uma vida passada que ela precisa pagar. Bem, a falta de informação e empatia que os fiéis podem ter com essa pessoa também é um dos principais fatores que contribui para esse capacitismo ser reproduzido dentro de determinados espaços religiosos. E aí é importante, claro, que a gente entenda que as pessoas com deficiência elas precisam ser aceitas e inseridas dentro dos meios, mas não sendo julgadas, nem penalizadas ou vitimizadas pela sua deficiência. Eu achei um site bem interessante, que é um site que trata de experiências de um cara chamado Weber Amaral, que ele é deficiente visual, e ele vai falar ali sobre as suas reflexões, sobre as suas vivências relacionadas à sua deficiência e o meio social em que ele transita. Tem uma postagem dele de 2020, que é o capacitismo na religião, em que ele vai relatar como é que foi a vivência dele dentro de uma determinada religião, em que as pessoas, ao se entrarem numa fila para receber as suas bênçãos, ele não quis ir porque ele não ficou à vontade e ele foi pressionado para entrar naquela fila. E ele, ao que se entende no texto, ele percebia que aquilo que estava acontecendo, na verdade, era uma coisa que estava sempre subjugando ele e a vontade dele e penalizando ou vitimizando ele por conta de posicionamentos religiosos. Isso vai ser uma coisa muito comum. É bem interessante o texto, eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês darem uma lida. E aí tem aquelas famosas frases que a pessoa está falando, né? Deus não te curou porque você não tem fé, a existência do pecado que tem em você é o que não permite que Deus te cure. Isso é uma daquelas coisas absurdas que as pessoas naturalizam de falar, e aí o capacitismo ele vai ser reproduzido em diversas formas. Esse assunto foi bem interessante durante essa semana, porque conversando com outros colegas da área, surgiu um determinado momento ali a ideia de que os maçons, por exemplo, da maçonaria não se aceitasse pessoas com deficiência por conta dos gestos, das posições que você tem que colocar. Eu, de fato, nunca li nada sobre o assunto, também não procurei nesse momento, né? Posso tentar, de repente, encontrar, mas nos manuais, pelo menos, que eu li da maçonaria, que eu tive contato, eu não vi nada nesse sentido, nenhuma proibição nesse tipo condicionante para a pessoa fazer parte do grupo ou não, né? Isso é uma coisa bem interessante para se dar uma olhada de perto. Não sei se vocês conheciam o termo, é basicamente isso. Se a gente for colocar todo dia dá para postar uma coisa sobre os absurdos que o Pablo Marçal fala, mas isso foi uma coisa bem interessante que me chamou a atenção, eu não sei se vocês conheciam. Então agora a gente entende basicamente quando uma determinada religião fala que uma determinada tipo de deficiência é por conta de algo espiritual, a gente está cometendo um capacitismo que tem a ver com ideias religiosas. Tranquilo? Beleza? Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever. A gente vai fazer esses vídeos curtos por aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E não esquece de comentar ali embaixo o que vocês acham sobre esse assunto. Falou! Se você gostou, curta, compartilha e se inscreve.